Pois, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Caio Alemão. Muitos, inclusive nós aqui, já comentamos bastante sobre o excesso de mortalidade. E agora saiu um aviso, uma alerta que o excesso de mortalidade pode continuar por anos, gente. A pandemia de Charlie mudou o mundo para sempre. E os seus efeitos ainda se fazem sentir. E talvez na sua família, nos seus amigos, conhecidos, amigos do trabalho, vocês também estão percebendo ainda que existem efeitos. 4 anos após o surto de Charlie, o aumento da mortalidade persiste em muitos países. Em muitos países ao redor do mundo, a mortalidade populacional continua a aumentar ainda, gente. Esse aumento parece ser em grande parte independente dos respectivos sistemas de saúde e do estado de saúde da população. Os mecanismos e as classificações de mortalidade variam amplamente entre os países, tornando difícil registrar e quantificar o excesso de mortalidade. Quantificar o excesso de mortalidade tem sido um grande desafio desse 2020. O termo excesso de mortalidade refere-se ao número de mortes que excede o número esperado. Sempre existe uma previsão para os próximos anos quantas pessoas vão falecer, e ali existiu, entre essa previsão, um aumento em cima disso. Tá, gente? Diferentes métodos para estimar a mortalidade esperada podem levar a taxas de mortalidade excessiva muito variadas, o que representa um desafio significativo, especialmente para os seguros de vida e de saúde. Claro, né? O Swiss Re Institute prevê que o excesso de mortalidade nos Estados Unidos e no Reino Unido poderá continuar durante a próxima década, gente, sob vários cenários. Estão falando da próxima década, gente. Nós estamos em 2024. Eles já falam da próxima, 2030 adiante. O desenvolvimento da população segurada desempenha um papel central. Se as expectativas atuais forem excedidas, isso poderá afetar os benefícios ao longo prazo e os preços das novas polícias de seguro de vida. Claro, né? Isso mexe com tudo, gente. Tá? Isso mexe com tudo. Isso a gente não pode esquecer. E os números atuais sugerem que o excesso de mortalidade continua hoje e pode persistir na próxima década, gente. As projeções populacionais sugerem que o excesso de mortalidade diminuirá gradualmente para 0 até 3% nos Estados Unidos e 0 até 2,5% no Reino Unido até 2033. Daqui a 9 anos, gente. Até lá, ainda tem um excesso de mortalidade. Em comparação, em 2023, o excesso de mortalidade era de 3 a 7% nos Estados Unidos e de 5 a 8% no Reino Unido. E eles estão esperando para o Reino Unido
de 0 a 2,5% até 2033. Se a gente vê que ainda tem 9 anos pela frente, e se, por exemplo, no Reino Unido, a perspectiva é de 5 a 8%, vamos pegar apenas 4%, vezes 9 anos. São 36% acima do normal. Tá, gente? Acima do calculado. Já pensaram? 36% nos próximos 9 anos. Num cenário otimista, o excesso de mortalidade relacionado com a pandemia nos Estados Unidos e no Reino Unido poderá desaparecer até 2028. E a mortalidade regressará aos níveis pré-pandêmicos. Num cenário pessimista, o excesso de mortalidade poderá permanecer elevado até 2033. Quer dizer, assim ou assim, nós temos um excesso de mortalidade ainda nos próximos anos. Isso é fato. O excesso de mortalidade atingiu o pico no início dos Estados Unidos e diminuiu rapidamente a partir de então. No Reino Unido, o pico inicial foi seguido por um declínio mais lento. A Austrália atrasou o seu pico em quase 2 anos e depois experimentou um rápido declínio. O Canadá ainda registrou um excesso de mortalidade muito baixo em 2020, atingindo um pico em 2022 e 2023, refletindo um declínio lento. A pandemia alterou significativamente as causas do excesso de mortalidade. Nos países desenvolvidos que comunicam esses dados, a mortalidade respiratória, agora vem, gente, respiratória, é responsável pela maior proporção de mortes em excesso todos os anos. No entanto, há evidência de inconsistência nas causas. Na Alemanha, a mortalidade tem sido significativamente superior ao esperado desde o início da pandemia, levando a um declínio nas despesas com seguros de pensão. Aí vocês sempre tem aquele que sai ganhando. E nisso, o seguro de pensões. Claro, né? Lógico. Eles economizam. Duro, mas é verdade. Tem havido um aumento inexplicável nas mortes por doenças cardiovasculares desde 2020. Sobre isso a gente sempre comenta. Tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido. Vários países também relataram aumentos na mortalidade por outras causas principais de morte, como o cancro. E agora você entra nesse jogo e pode comentar debaixo desse vídeo o que vocês perceberam nos últimos anos. Como está a situação na sua família? Como está a situação no seu lugar de trabalho? Nos seus amigos? O que vocês perceberam? Falam para nós qual é o país e o que vocês estão percebendo. Gente, conto com vocês. E mais uma dica, mais uma pergunta a vocês. Quem é que assistiu esse vídeo até o final? Eu sempre pergunto de novo, né? E muitos de vocês me respondem, grato a cada um de vocês que me responde que, não, Caio, eu assisti até o final, assim eu posso ter uma boa ideia quais são os amigos e quantos desses amigos assistem até o final. Forte abraço, gente. Mão no coração aqui da melhor de todos os tempos. Até mais, gente.